O som veio antes do grito. Um ruído seco, arrastado, errado demais para ser ignorado. Algo raspando contra o piso frio do corredor, seguido por um impacto surdo que fez o ar da mansão parecer mais pesado. Então o choro explodiu. Alto demais. Quebrado demais. Não era o choro comum de um bebê incomodado. Era um som desesperado, daqueles que atravessam o corpo antes mesmo de a mente conseguir entender o que está acontecendo. Henrique Montenegro ainda estava ao telefone no topo da escada de mármore quando ouviu. Do outro lado da linha, alguém falava sobre investimentos, números e prazos, mas a voz virou apenas um ruído distante. O choro cortou o peito dele como uma lâmina. Ele desligou sem avisar, o aparelho escorregando da mão, e começou a descer as escadas rápido demais, sentindo o coração bater fora do ritmo. Se essa cena já te fez prender a respiração, fique atento, porque o que acontece a seguir muda tudo. No meio do corredor, perto da porta da lavanderia, ele viu. Laura estava ali, a esposa, parada em uma posição estranha, segurando o bebê pelos braços. Não no colo. Não com cuidado. Miguel, com apenas 10 meses, era puxado pelo chão como se fosse um objeto incômodo. O corpinho pequeno se contorcia, o rosto vermelho, a boca aberta em um choro que começava a falhar, como se até o fôlego estivesse sendo roubado. Para de chorar. A voz de Laura saiu baixa, cortante, sem qualquer traço de afeto. Miguel soluçou forte, e o braço dele bateu contra o rodapé da parede, arrancando um gemido abafado que fez Henrique sentir o sangue desaparecer do rosto. O que você está fazendo? A voz dele ecoou pelo corredor, alta demais, carregada de algo que não era só raiva. Era medo. Laura se virou. Por um instante curto demais para ser coincidência, o que apareceu no rosto dela não foi surpresa nem culpa. Foi irritação. Crua. Impaciente. Mas a expressão sumiu rápido. Os ombros relaxaram, os olhos se arregalaram, e a boca se curvou em preocupação ensaiada. Henrique, graças a Deus você chegou. Ela falou como se tivesse acabado de perceber a presença dele. Esse menino não para quieto, quase caiu. Eu só tentei segurar. Henrique não respondeu. Os olhos estavam presos no braço esquerdo de Miguel, torcido em um ângulo que não fazia sentido. O choro agora era fraco, irregular, como se o bebê estivesse cansado demais até para sofrer. Então veio o grito. Para. Para agora. A voz não era dele. Veio do fundo da casa, atravessando o corredor como um choque. Rosa, a faxineira, surgiu correndo da cozinha, o avental ainda sujo, as mãos tremendo. Quando viu a cena completa, parou de repente, como se tivesse batido contra uma parede invisível. Solta o bebê. Pelo amor de Deus, solta ele. Laura se virou para Rosa com raiva mal disfarçada. Não se meta onde não foi chamada. Isso é assunto de família. Rosa ignorou. Os olhos estavam fixos em Miguel, que agora quase não chorava. Ela deu um passo à frente, a voz falhando, mas firme. Seu Henrique, ela não está segurando ele. Ela estava arrastando. Eu vi. Eu vi tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. O corredor parecia pequeno demais para aquele momento. Miguel soltou um gemido baixo, fraco, e Henrique sentiu algo se partir dentro do peito. Uma sensação incômoda, como se todas as peças que ele vinha evitando olhar começassem a se encaixar de uma vez. Rosa, Laura disse, agora fria. Você está exagerando. Volte para a cozinha. Não. Rosa balançou a cabeça, respirando rápido. Eu não vou fingir que não vi. Esse bebê está machucado. E não foi acidente. Henrique avançou. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou perto, estendeu os braços. Me dá o Miguel. Laura hesitou. Foi só um segundo, mas ele viu. Viu o aperto nos dedos dela. Viu a irritação voltar antes de ser engolida pela máscara de calma. Henrique, você está nervoso. Deixa que eu... Ela soltou. No instante em que Miguel foi colocado nos braços do pai, o choro voltou forte. Henrique sentiu o corpo do filho tremer contra o peito. Ao tentar ajeitar o braço, percebeu. Estava solto demais. Errado demais. Chama o carro, ele disse para Rosa, sem tirar os olhos do bebê. Laura deu um passo à frente. Você está fazendo drama. Vai assustar a criança. Henrique passou por ela como se não existisse. Enquanto corria em direção à saída, uma certeza martelava mais alto que qualquer pensamento racional. Aquilo não tinha sido um acidente. E o grito de Rosa tinha parado tudo. O trajeto até o hospital pareceu mais longo do que qualquer viagem que Henrique já tinha feito na vida.
O carro cortava as ruas vazias enquanto o choro de Miguel preenchia todo o espaço, um som irregular, fraco demais para um bebê daquela idade. Henrique o segurava com cuidado exagerado, como se qualquer movimento pudesse piorar algo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Cada soluço fazia o peito dele apertar, trazendo junto uma sensação sufocante de culpa, como se tivesse falhado antes mesmo de entender em que. Rosa estava sentada no banco de trás, as mãos apertadas uma na outra, os olhos fixos no bebê. Ela não dizia nada. O silêncio dela gritava mais alto do que qualquer acusação. Laura seguia em outro carro. Disse que precisava trocar de roupa, pegar documentos, se acalmar. Henrique não discutiu. Parte dele ainda se agarrava à ideia confortável de que tudo não passava de um mal-entendido grotesco, um momento isolado que havia sido interpretado da pior forma possível. Era mais fácil pensar assim. Doía menos. No hospital particular, tudo parecia limpo demais, claro demais, organizado demais para o caos que Henrique carregava dentro do peito. As paredes brancas refletiam uma calma artificial que não tranquilizava ninguém. Uma enfermeira se aproximou rapidamente e pegou Miguel dos braços de Henrique com cuidado extremo, como se o bebê fosse feito de vidro. O que aconteceu? Ela perguntou enquanto caminhava apressada pelo corredor. Henrique abriu a boca para responder. As palavras se embolaram. Ele caiu. Quase caiu da escada. Foi o que Laura tinha dito. Um acidente. Um descuido. Ele assentiu em silêncio, incapaz de sustentar a própria versão com convicção. A enfermeira trocou um olhar rápido com outra profissional quando tocou no braço esquerdo de Miguel e ouviu o gemido alto, cortante. Sem dizer nada, seguiu com o bebê para dentro da sala de atendimento. O corredor ficou quieto demais. Henrique se sentou, passando as mãos pelo rosto, tentando organizar pensamentos que vinham todos ao mesmo tempo. Rosa permaneceu de pé à frente dele, imóvel, como se estivesse esperando permissão para existir naquele espaço. O tempo passava estranho, esticado, pesado. Seu Henrique, a voz dela saiu baixa, cuidadosa. Eu trabalho naquela casa há muitos anos. Nunca me meti na vida de ninguém. Mas o que eu vi hoje, aquilo não foi a primeira vez. Henrique levantou o olhar devagar. O que você quer dizer com isso? Rosa respirou fundo, como quem atravessa um limite que sabe que não tem volta. Já ouviu Miguel chorar desse jeito outras vezes. Choros longos, abafados. E a senhora Laura sempre dizia que ele era manhoso, que precisava aprender limites. Ela engoliu seco antes de continuar. Eu já vi marcas pequenas. Não de hoje. Mas vi. Um arrepio percorreu a espinha de Henrique. Por que você nunca me disse nada? A pergunta saiu dura demais, carregada de algo que ele ainda não tinha coragem de chamar de culpa. Porque eu não tinha prova. Rosa respondeu sem desviar o olhar. E porque toda vez que eu tentava me aproximar, ela me cortava. Dizia que eu estava inventando, que queria causar confusão. E eu precisava do emprego. Henrique abaixou a cabeça. Entendia. Entendia mais do que gostaria. Quantas vezes ele mesmo tinha escolhido não ver, não ouvir, não perguntar? Laura chegou pouco depois, elegante demais para um hospital. O cabelo impecável, o vestido claro sem uma dobra fora do lugar. Aproximou-se com passos rápidos, o rosto desenhado em preocupação. Como ele está? Perguntou, tocando o braço de Henrique. Ele se afastou quase sem perceber. Ainda estão examinando. Laura suspirou e se sentou ao lado dele. Eu disse que era exagero. Bebês se machucam o tempo todo. Não precisa transformar isso em um escândalo. Henrique não respondeu. Observava cada gesto dela com uma atenção nova, desconfortável. A forma como cruzava as pernas, como controlava a respiração, como parecia mais preocupada com a situação do que com o bebê em si. Algo ali não encaixava. A porta do consultório se abriu. Um médico saiu, semblante sério, profissional demais para boas notícias. Senhor Henrique Montenegro? Ele perguntou. Henrique se levantou imediatamente. Sou eu. Precisamos conversar sobre o seu filho. Laura também se levantou, mas o médico olhou diretamente para Henrique. A senhora pode aguardar um momento? O sorriso de Laura vacilou por um segundo quase imperceptível antes de ela se sentar novamente. Henrique seguiu o médico para dentro da sala, sentindo o coração bater rápido demais. Miguel estava deitado na maca, os olhos fechados, um pequeno curativo improvisado no braço. O médico respirou fundo antes de falar. O ombro do seu filho está deslocado. Henrique sentiu o chão sumir sob os pés. Deslocado? Mas ele é só um bebê. Exatamente.
O médico respondeu com cuidado. Esse tipo de lesão em crianças tão pequenas não é comum. Exige força. Não costuma acontecer em quedas simples. As palavras ecoaram na mente de Henrique como um aviso tardio. Ele pensou no corredor, no chão frio, no braço torcido, no grito de Rosa. O senhor sabe me dizer exatamente o que aconteceu? O médico perguntou. Henrique engoliu em seco. Pela primeira vez, a versão de Laura soou frágil, vazia, como algo montado às pressas. Disseram que ele quase caiu da escada, respondeu, sem convicção. O médico assentiu lentamente. Vamos precisar investigar melhor. Por protocolo. Quando Henrique saiu da sala, Laura estava de pé, impaciente. Não me deixe no escuro, ela disse. Ele a encarou. Pela primeira vez desde que se conheceram, não viu nela conforto. Viu distância. O médico disse que não é uma lesão comum. Disse que precisa de força. O silêncio entre os dois ficou pesado. Você está insinuando alguma coisa? Laura perguntou, a voz agora mais fria. Henrique abriu a boca para negar, para amenizar, para fugir. Mas as palavras não vieram. No fundo do corredor, Rosa observava em silêncio. E Henrique teve a estranha sensação de que, a partir daquele momento, nada mais seria simples. Algo tinha sido quebrado. E não havia como voltar atrás. O corredor do hospital parecia mais estreito conforme o tempo passava. Henrique caminhava de um lado para o outro sem perceber, como se o corpo tentasse descarregar uma energia que não tinha para onde ir. O cheiro forte de desinfetante se misturava ao som distante de passos e vozes abafadas, criando uma sensação sufocante, artificial, que não combinava em nada com o que estava acontecendo dentro dele. Laura permanecia sentada alguns metros adiante, mexendo no celular com uma calma ensaiada, como se estivesse em uma sala de espera qualquer, aguardando algo burocrático, não o resultado de um exame do próprio enteado. Rosa continuava perto da porta do consultório, em silêncio absoluto. O rosto pálido, os olhos atentos, como se tivesse medo de perder algum detalhe importante. Henrique percebeu que ela evitava olhar diretamente para Laura. Aquilo chamou sua atenção de um jeito estranho. Não era respeito. Era cautela. A porta se abriu novamente. Desta vez não foi o mesmo médico. Uma mulher de jaleco claro saiu, postura firme, olhar atento demais para ser apenas rotina. Ela se aproximou com passos tranquilos, mas a expressão no rosto não deixava espaço para interpretações confortáveis. Senhor Henrique Montenegro? Ela perguntou. Sou eu. Henrique respondeu de imediato, sentindo o coração acelerar. Meu nome é Helena. Sou a pediatra responsável pelo plantão hoje. Precisamos conversar um pouco mais sobre o seu filho. Laura se levantou automaticamente. Eu sou a esposa dele, posso acompanhar. A médica olhou para ela por um breve instante e depois voltou a olhar para Henrique. Prefiro conversar primeiro com o pai da criança. O sorriso de Laura se manteve, mas os olhos perderam o brilho por um segundo quase imperceptível. Claro, ela disse, sentando novamente. Vou aguardar aqui. Henrique seguiu a médica para dentro da sala. A luz branca era forte demais. Miguel dormia exausto na maca, o braço agora imobilizado de forma improvisada. O pequeno peito subia e descia lentamente, e cada respiração parecia uma vitória silenciosa. Henrique sentiu a garganta apertar ao se aproximar. Ele vai ficar bem? Perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Fisicamente, sim. A médica respondeu com cuidado. Mas há algumas coisas que precisamos esclarecer. Ela abriu o prontuário, folheou algumas páginas e então levantou o olhar. O deslocamento do ombro do seu filho indica tração forte. Um puxão brusco. Não é compatível com uma tentativa comum de segurar uma queda. Henrique sentiu um frio subir pela espinha. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que há indícios claros de que essa lesão não foi acidental. Ela completou sem rodeios. E por lei, situações assim exigem atenção especial. O ar pareceu rarear dentro da sala. Henrique passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam. Imagens soltas começaram a se alinhar de forma desconfortável. Choros atrás de portas fechadas. Comentários sobre o bebê ser manhoso. Pequenas marcas que ele havia visto e ignorado por parecerem banais. O que acontece agora? Ele perguntou, mesmo já sentindo que a resposta não seria simples. Vou precisar acionar a assistente social do hospital. Também vamos avaliar se há outros sinais de lesões antigas. É um procedimento padrão, mas necessário. Henrique assentiu em silêncio. Quando saiu da sala, Laura se levantou de imediato.
Então? Ela perguntou, a voz suave demais. O que disseram? Henrique respirou fundo antes de responder. Disseram que a lesão não é comum. Que exige força. O rosto de Laura endureceu por um instante. Você está acreditando nisso? Médicos exageram. Eles veem problemas em tudo. Você sabe como é. Henrique não respondeu. Pela primeira vez, não sentiu vontade de defendê-la nem de apaziguar. Algo dentro dele começava a se mover lentamente, como uma porta que havia sido trancada por tempo demais. Minutos depois, uma mulher de postura firme se aproximou. Roupa simples, olhar atento, uma pasta nas mãos. Boa noite. Sou a assistente social do hospital. Precisamos conversar. Laura se adiantou. Isso é mesmo necessário? Estamos falando de um acidente doméstico. A assistente manteve o tom calmo. Precisamos garantir a segurança da criança. Ela pediu para conversar primeiro com Henrique. Rosa foi chamada logo depois, separadamente. Laura tentou se aproximar, mas foi gentilmente contida. Precisamos ouvir todos os envolvidos. Rosa entrou na sala com passos inseguros. Henrique viu quando as mãos dela começaram a tremer ao se sentar. Ela respirou fundo e falou. Contou dos choros, das portas fechadas, das vezes em que viu Laura perder a paciência, das marcas pequenas que surgiam e desapareciam rápido demais. Cada palavra parecia pesar toneladas. Quando chegou a vez de Henrique, ele não conseguiu mentir. Contou o que viu no corredor. Contou o que ignorou antes. Contou como preferiu acreditar que estava exagerando. Eu não quis enxergar, ele disse, a voz quebrando. Achei que era coisa da minha cabeça. A assistente anotou tudo com cuidado. Negação é comum, ela respondeu. Mas agora precisamos focar no que vem a seguir. Laura foi chamada logo depois. Entrou na sala com o queixo erguido, postura firme. Quando saiu, alguns minutos depois, o rosto estava mais pálido, os lábios finos demais. Isso é um absurdo, ela disse, aproximando-se de Henrique. Estão me tratando como uma criminosa. Você vai permitir isso? Henrique a encarou. Estão protegendo o meu filho, ele respondeu baixo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, Laura não tinha uma resposta pronta. No fundo do corredor, Rosa observava em silêncio. E Henrique teve a sensação clara de que algo tinha mudado de forma definitiva. A versão confortável da realidade começava a ruir, e o que surgia por baixo era muito mais grave do que ele estava preparado para enfrentar. A noite caiu sem que Henrique percebesse. As luzes artificiais do hospital criavam sombras duras nos corredores, alongando as silhuetas e dando àquele lugar uma aparência ainda mais fria. Ele permanecia sentado, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas com força, como se aquele gesto pudesse impedir que tudo escapasse do controle. Cada minuto que passava parecia empurrá-lo mais fundo em uma realidade que ele vinha evitando há tempo demais. Miguel dormia em um dos quartos de observação, o bracinho imobilizado, o rosto pequeno finalmente relaxado após horas de dor e exaustão. Henrique o observava pela janela de vidro sempre que podia, buscando algum sinal de normalidade, qualquer coisa que dissesse que aquilo tudo tinha sido apenas um pesadelo exagerado. Mas algo dentro dele já sabia que não era. Rosa se aproximou devagar. Havia nos olhos dela um cansaço antigo, algo que não tinha começado naquela noite. Ela hesitou antes de falar, como se estivesse escolhendo palavras que pudessem ser ditas sem destruir tudo de uma vez. Seu Henrique, tem mais coisas que eu nunca tive coragem de contar. Henrique levantou o olhar lentamente. O silêncio entre eles parecia pedir que ela continuasse. Eu sempre achei estranho o jeito como a senhora Laura lidava com o Miguel quando ninguém estava por perto. Ela respirou fundo. Portas fechadas. Silêncios longos demais. E depois, o bebê aparecia quieto demais, como se tivesse aprendido a não chorar. Henrique sentiu um aperto no peito. Imagens começaram a se alinhar, desconfortáveis. Miguel dormindo horas seguidas. Laura dizendo que ele finalmente estava aprendendo a se comportar. Comentários ditos em tom leve, quase orgulhoso. Eu me convencia de que não era nada. Rosa continuou. Que eu estava exagerando. Que não era meu lugar me meter. Mas hoje eu vi. E não consegui mais fingir. Henrique fechou os olhos por um instante. Cada palavra parecia arrancar uma camada de negação que ele vinha usando como proteção. Quando voltou a olhar para Rosa, havia algo novo ali. Não era raiva. Era uma compreensão amarga. Por que você ficou? Ele perguntou baixo. Porque eu tinha medo. Ela respondeu sem rodeios. Medo de perder o emprego. Medo de ninguém acreditar em mim.
E medo, de que, se eu falasse e ninguém fizesse nada, ficasse ainda pior para ele. Henrique assentiu lentamente. Entendia aquele medo mais do que gostaria. Quantas vezes ele próprio havia escolhido o conforto da dúvida em vez do peso da verdade. A assistente social voltou a se aproximar. Precisamos conversar sobre os próximos passos, disse com voz firme. Por segurança, o Miguel não deve retornar para casa com a madrasta até que tudo seja esclarecido. Laura, que estava sentada mais adiante, se levantou de imediato. Isso é um exagero. Ele vai comigo para casa. Henrique se levantou também. Não. Ele vem comigo. O silêncio que se seguiu foi denso. Laura o encarou como se estivesse vendo um estranho. Você está cometendo um erro, ela disse em voz baixa, controlada demais. Vai se arrepender. O tom fez Henrique sentir um arrepio. Não havia ali medo, nem tristeza. Havia algo frio, calculado. Ele desviou o olhar e voltou-se para o quarto onde Miguel dormia. Naquele instante, teve certeza de que aquela decisão não era apenas necessária. Era urgente. Horas depois, já fora do hospital, Henrique levou o filho para um hotel no centro da cidade. Um lugar neutro, longe da mansão, longe de corredores frios e portas fechadas. Colocou Miguel na cama grande, cercado de travesseiros, e ficou ali observando o peito pequeno subir e descer, como se precisasse confirmar a cada segundo que ele estava seguro. Rosa permaneceu por perto, em silêncio. Em determinado momento, ela se aproximou novamente. Tem mais uma coisa. Ela disse quase num sussurro. Um caderno. Henrique sentiu o estômago se revirar. Que caderno? Eu encontrei uma vez embaixo do colchão do quarto do Miguel. Pequeno, capa azul. Achei estranho, mas não mexi. Dias depois, sumiu. Henrique ficou imóvel. Algo começou a se alinhar dentro dele de forma dolorosa. Um objeto pequeno demais para parecer importante, mas pesado demais para ser ignorado. Na manhã seguinte, a assistente social voltou a procurá-lo. Disse que precisaria avaliar o ambiente familiar e ouvir todos que conviviam com a criança. Pediu que ele não avisasse Laura sobre horários ou procedimentos. Henrique concordou sem hesitar. Mais tarde, enquanto Miguel dormia, Rosa entrou no quarto com algo nas mãos. Eu encontrei, ela disse. Era o caderno. A capa azul estava gasta, as bordas dobradas. Henrique pegou com cuidado, como se aquele objeto pudesse se desfazer. Abriu na primeira página. A letra era irregular, infantil, pressionada demais contra o papel. Hoje ele chorou muito. Ela ficou brava. Disse que criança aprende no silêncio. Henrique sentiu o ar faltar. Virou a página. Ela puxou o braço dele. Eu gritei para ela parar. Ela disse que se eu contasse, ninguém acreditaria. Cada linha era um golpe. Não era um desabafo isolado. Era um padrão. Um pedido de socorro registrado em silêncio, enquanto todos ao redor fingiam não ver. Henrique fechou o caderno devagar. As mãos tremiam. Naquele momento, a negação não era mais possível. O que ele temia confirmar agora estava ali, escrito, claro demais para ser ignorado. Aquilo não tinha começado naquela noite. E estava longe de terminar. Henrique passou a madrugada sentado no chão do quarto do hotel, o caderno azul aberto sobre as pernas. A luz fraca do abajur desenhava sombras duras nas paredes, e cada palavra escrita ali parecia ganhar um peso novo à medida que ele relia, tentando entender como tudo tinha acontecido debaixo do próprio teto sem que ele percebesse. O silêncio era interrompido apenas pela respiração lenta de Miguel, dormindo exausto na cama, alheio ao fato de que aquelas páginas haviam mudado tudo. Não era apenas o que estava escrito. Era o que aquelas frases revelavam por trás. Medo. Controle. A repetição de uma mesma ideia. Ninguém vai acreditar em você. Henrique reconheceu o padrão com um desconforto crescente. Não era explosão de raiva, não era perda momentânea de controle. Era método. Era constância. Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O telefone vibrou sobre a mesa de cabeceira. Número desconhecido. Henrique sentiu o estômago se contrair antes mesmo de atender. Henrique. A voz de Laura surgiu do outro lado, calma demais para aquela hora. Precisamos conversar. Não, ele respondeu sem elevar o tom. Não agora. Não desse jeito. Você está exagerando. A voz dela manteve a mesma suavidade controlada. Médicos, assistentes sociais, essas pessoas adoram criar problemas. Você sempre foi influenciável. Henrique olhou para o caderno aberto à sua frente. As palavras infantis pareciam observá-lo em silêncio. Você machucou meu filho,
ele disse, sentindo a garganta apertar. Houve uma pausa breve. Um segundo a mais do que o normal. Crianças se machucam, Laura respondeu. Pessoas inventam histórias. Empregadas mentem. Você sabe disso. A ligação caiu. Henrique permaneceu imóvel, o telefone ainda na mão. Pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Não um medo explosivo, mas algo mais frio, mais profundo. O medo de perceber que Laura não estava assustada. Estava apenas contrariada. No dia seguinte, a assistente social voltou a procurá-lo. Disse que precisava falar com ele novamente e que algumas medidas de proteção seriam tomadas até que tudo fosse esclarecido. Henrique concordou com tudo sem discutir. Cada decisão parecia óbvia agora, como se a névoa finalmente tivesse se dissipado. Rosa permaneceu por perto o tempo todo. Observava Miguel com atenção constante, como se tivesse medo de se afastar até por alguns minutos. Em determinado momento, ela se aproximou de Henrique. Ela me ameaçava, seu Henrique. Disse baixo, quase envergonhada. Dizia que, se eu abrisse a boca, o senhor ia me mandar embora. Que ninguém acreditaria numa faxineira contra a esposa de um homem rico. Henrique fechou os olhos por um instante. A manipulação agora fazia sentido. O isolamento. O silêncio imposto. Laura não precisava gritar para dominar. Ela apenas fazia com que todos se sentissem pequenos demais para falar. No fim da tarde, outro telefonema. Desta vez, número bloqueado. Você está cometendo um erro grave. A voz de Laura surgiu fria, sem esforço para parecer gentil. Esse tipo de acusação destrói reputações. Pense bem no que está fazendo. Henrique respirou fundo. Pensou no braço imobilizado de Miguel. Pensou no caderno azul. Pensou no grito de Rosa no corredor. Você destruiu algo muito maior do que uma reputação, ele respondeu. Você destruiu a segurança do meu filho. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu por um segundo longo demais. Quando Laura falou novamente, a voz estava diferente. Baixa. Dura. Cuidado, Henrique. Pessoas como você só acordam quando já é tarde demais. A ligação caiu. Henrique sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Não pelas palavras em si, mas pelo tom. Aquilo não era ameaça vazia. Era aviso. Naquela noite, ele trancou as portas do quarto do hotel, verificou janelas, deixou o celular carregando ao lado da cama. Dormiu pouco. Cada barulho no corredor fazia o coração acelerar. Pela primeira vez, a sensação era clara, o perigo não tinha terminado. Ele apenas tinha mudado de forma. O que antes parecia um conflito familiar agora assumia contornos mais sombrios. Laura não estava tentando se defender. Estava tentando controlar a narrativa. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Henrique olhou para Miguel dormindo tranquilo, o braço ainda imobilizado. Fez uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse a seguir, ele não recuaria mais. O que estava em jogo não era apenas o passado, mas o futuro. E algo dizia a ele que Laura ainda não tinha mostrado tudo do que era capaz. O dia amanheceu cinza, pesado, como se o tempo tivesse decidido refletir exatamente o que Henrique sentia por dentro. Ele mal dormira. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do corredor voltava. O braço torcido. O grito de Rosa. A voz fria de Laura ao telefone. Tudo se misturava em uma sequência confusa, impossível de desligar. Miguel ainda dormia, sedado levemente por orientação médica, o bracinho imobilizado, o rosto finalmente tranquilo. Henrique observava o filho como se estivesse aprendendo a olhar de verdade pela primeira vez. Pouco depois das 9 da manhã, o telefone tocou. Não era Laura. Era a assistente social do hospital. A voz dela era firme, profissional, sem espaço para ambiguidades. Senhor Henrique, precisamos dar continuidade aos procedimentos. Será necessário formalizar a situação e garantir medidas de proteção imediatas para o seu filho. Henrique sentiu o estômago apertar. Ele sabia que aquele momento chegaria. Ainda assim, ouvir as palavras ditas em voz alta tornava tudo mais real. Mais pesado. Ele confirmou o endereço do hotel e desligou. Não tentou negociar. Não tentou adiar. Algo dentro dele já tinha entendido que não havia mais como voltar atrás. A assistente social chegou acompanhada de uma mulher que se apresentou como conselheira tutelar. Postura séria, olhar atento, daqueles que já viram histórias demais para se surpreender facilmente. Elas pediram para entrar, sentaram-se à mesa pequena do quarto e começaram a fazer perguntas. Horários. Rotina. Quem ficava com Miguel? Quem alimentava?
Quem colocava para dormir? Cada resposta parecia abrir mais uma porta que Henrique nunca tinha percebido existir. Rosa foi chamada logo depois. Sentou-se com as mãos apertadas no colo, a voz tremendo no início, mas ganhando firmeza à medida que falava. Contou tudo outra vez. Sem exageros. Sem drama. Apenas fatos. Choros longos atrás de portas fechadas. Ordens para não interferir. Comentários sobre ensinar limites cedo demais. Pequenas marcas que surgiam e desapareciam rápido demais para serem coincidência. A conselheira anotava tudo com atenção. Em determinado momento, levantou o olhar e disse algo que fez o ar do quarto ficar mais pesado. Isso não se parece com um episódio isolado. Há indícios claros de abuso contínuo. Henrique sentiu o coração bater forte demais. Abuso. A palavra soava dura, definitiva. Não havia mais espaço para interpretações suaves. Aquilo não era conflito doméstico. Não era erro de criação. Era violência. Precisamos garantir que a criança não tenha contato com a madrasta até o fim da investigação. A assistente social completou. Também vamos encaminhar o caso para as autoridades competentes. Henrique assentiu em silêncio. Não discutiu. Não pediu tempo. Apenas concordou. Pela primeira vez, sentia que alguém além dele estava olhando para Miguel com a mesma seriedade que a situação exigia. Horas depois, 2 agentes chegaram ao hotel. Educados, objetivos, sem sensacionalismo. Pediram para conversar com Henrique em particular. Rosa aguardou do lado de fora com Miguel. Um dos agentes abriu um bloco de anotações. Senhor Henrique, precisamos que o senhor relate exatamente o que viu naquele dia. Sem minimizar. Sem tentar proteger ninguém. Henrique respirou fundo e contou. Do começo ao fim. Cada detalhe que lembrava. O jeito errado de segurar. O arrastar pelo chão. A mudança rápida de expressão no rosto de Laura. O grito de Rosa. A sensação de que algo estava profundamente errado. Quando terminou, o agente trocou um olhar breve com o colega. Isso confirma o que já estamos apurando, ele disse. Henrique sentiu um frio percorrer a espinha. O que vocês já estão apurando? Recebemos informações preliminares do hospital. O laudo médico indica lesão incompatível com acidente doméstico comum. Além disso, há registros de hematomas antigos em diferentes estágios de cicatrização. Henrique fechou os olhos por um instante. Cada palavra era como um peso novo sobre o peito. Ele pensou no quanto tinha estado presente fisicamente, mas ausente de verdade. Pensou em quantas vezes escolheu acreditar na versão mais confortável porque era mais fácil. O telefone dele vibrou. Número bloqueado. Os agentes perceberam. O senhor conhece esse número? Henrique assentiu lentamente. É ela. O agente fez um gesto discreto com a mão. Não atenda agora. Henrique deixou o telefone vibrar até silenciar. Sentiu um misto estranho de alívio e medo. Laura não estava mais controlando o ritmo. Pela primeira vez, o jogo tinha mudado de mãos. Antes de irem embora, os agentes foram claros. Vamos acompanhar o caso de perto. Qualquer tentativa de contato, ameaça ou aproximação deve ser comunicada imediatamente. Quando a porta se fechou, Henrique sentou-se na cama, as mãos tremendo levemente. Não era apenas o peso do que tinha sido revelado. Era a consciência de que aquilo tinha ultrapassado um limite irreversível. Agora havia protocolos, registros, autoridades. O silêncio não era mais uma opção. Ele se aproximou de Miguel e tocou de leve no cabelo do filho. O bebê se mexeu, soltando um som baixo, tranquilo. Pela primeira vez desde o corredor da mansão, Henrique sentiu algo diferente do medo. Sentiu responsabilidade real. Aquela história tinha deixado de ser apenas dele. E, por mais assustador que fosse, isso também significava proteção. Mas uma certeza se impunha com força crescente. Laura não aceitaria perder o controle tão facilmente. O hotel parecia menor naquela noite. As paredes claras, o silêncio controlado do corredor, tudo dava a sensação de que o espaço estava se fechando lentamente ao redor de Henrique. Miguel dormia no centro da cama grande, cercado por travesseiros, o bracinho ainda imobilizado. Cada respiração do filho funcionava como um lembrete constante do que estava em jogo. Henrique permanecia sentado ao lado, os olhos fixos no teto, tentando organizar pensamentos que se recusavam a ficar em ordem. Rosa quebrou o silêncio com um sussurro. Eu não consegui dormir. Henrique virou o rosto em direção a ela. O olhar dela estava diferente. Não era apenas cansaço. Era decisão. Tem mais uma coisa que eu nunca contei pra ninguém.
Ela disse, as mãos apertadas uma na outra. Eu tinha medo. Mas agora não faz mais sentido esconder. Henrique sentiu o estômago apertar. Fala. Rosa respirou fundo, como quem se prepara para atravessar algo sem retorno. Alguns dias antes de tudo acontecer, eu voltei no quarto do Miguel para trocar a roupa de cama. Quando levantei o colchão, vi um caderno pequeno, azul, escondido por baixo. Henrique sentiu o coração acelerar. O mesmo caderno. Eu não mexi na hora. Fiquei com medo. Pensei que podia ser coisa minha. Mas aquilo não saía da minha cabeça. Dias depois, voltei lá. O caderno tinha sumido. O silêncio se espalhou pelo quarto. Henrique se levantou devagar e foi até a mesa, onde o caderno azul estava apoiado desde a tarde. Ele pegou o objeto com cuidado, como se pudesse quebrar com o toque. A capa gasta parecia ainda mais frágil sob a luz fraca do abajur. Eu encontrei hoje mais cedo, Rosa continuou. Estava dentro de uma bolsa antiga no depósito. Eu reconheci na hora. Henrique abriu novamente na primeira página. A letra infantil parecia ainda mais pesada agora, como se cada palavra carregasse algo que ele tinha se recusado a enxergar antes. Hoje ele chorou muito. Ela disse que criança aprende no silêncio. Virou a página. As mãos tremiam. Ela puxou o braço dele. Eu gritei para ela parar. Ela disse que se eu contasse, eu nunca mais veria meu pai. Henrique fechou os olhos por um instante. O ar parecia ter desaparecido do quarto. Não era apenas o conteúdo. Era o padrão. A repetição do medo. O uso de ameaça, isolamento, culpa. Rosa engoliu seco. Eu ouvi ela dizer coisas estranhas outras vezes. Que bebês mentem. Que dor ensina. Que choro é manipulação. Henrique fechou o caderno devagar. Aquilo não era um registro isolado. Era uma rotina documentada em silêncio. Um pedido de socorro que tinha ficado enterrado debaixo de um colchão enquanto a vida seguia como se nada estivesse errado. O telefone vibrou de repente sobre a mesa. Henrique se sobressaltou. Número desconhecido. Ele atendeu. Você achou mesmo que isso ia ficar assim? A voz de Laura surgiu fria, quase divertida. Estão fazendo um teatro enorme por causa de um machucado. Henrique segurou o caderno com força. Você sabia exatamente o que estava fazendo, ele respondeu. Houve uma pausa curta. Crianças são frágeis, Laura disse. Pessoas fortes aprendem cedo. Henrique sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Não me procure mais, ele disse. A polícia está envolvida. Do outro lado da linha, um silêncio longo demais. Quando Laura falou novamente, a voz estava diferente. Baixa. Controlada. Você sempre foi fácil de confundir, Henrique. Sempre ocupado demais para perceber o óbvio. Se não fosse aquela empregada. Ela parou. Riu baixo. Se não fosse aquele grito, seu filho talvez já tivesse aprendido a ficar quieto para sempre. A ligação caiu. Henrique ficou imóvel, o telefone ainda na mão. Aquilo não era apenas confissão indireta. Era desprezo. Era certeza de impunidade. Rosa levou a mão à boca, os olhos marejados. Meu Deus! Henrique sentiu algo se solidificar dentro dele. Não era ódio. Era clareza. Pela primeira vez, não havia mais dúvidas, nem espaço para relativizar. Laura não era alguém que tinha perdido o controle. Era alguém que nunca teve. Ele se aproximou de Miguel e tocou de leve no peito do filho, sentindo o calor, a vida ali presente. O caderno azul ficou sobre a mesa, aberto, como uma prova silenciosa. Aquela noite marcou um ponto sem retorno. A verdade tinha deixado de ser suspeita. Agora era prova. E a partir daquele momento, tudo mudaria. O silêncio depois da ligação parecia mais pesado do que qualquer grito. Henrique permaneceu parado no centro do quarto do hotel, o telefone ainda na mão, sentindo o eco das últimas palavras de Laura reverberarem na cabeça como um aviso tardio. Não havia mais dúvida alguma. A frieza na voz dela, a forma como falava do próprio filho dele, deixava claro que aquilo não era impulso nem descontrole. Era convicção. Rosa quebrou o silêncio com a voz trêmula. Ela falou isso mesmo? Henrique assentiu lentamente. Falou. E não foi por descuido. Miguel dormia tranquilo, alheio à tempestade que se formava ao redor. Henrique se aproximou da cama e ficou ali por alguns segundos, apenas observando o peito pequeno subir e descer. Pela primeira vez desde o hospital, sentiu medo de verdade. Não o medo do passado, do que já tinha acontecido, mas do que ainda podia acontecer. O telefone vibrou novamente. Número bloqueado.
Henrique não atendeu. Deixou vibrar até parar. Minutos depois, uma mensagem chegou. Você não faz ideia do que está mexendo. Isso não acaba bem para quem tenta me expor. Henrique sentiu um frio percorrer a espinha. Aquilo não era tentativa de diálogo. Era intimidação direta. Ele tirou uma foto da mensagem e encaminhou imediatamente para o agente que havia lhe dado o contato mais cedo. Em seguida, apagou o número e desligou o aparelho por alguns minutos, como se precisasse de silêncio absoluto para pensar. Rosa caminhava pelo quarto inquieta. Ela nunca falou assim antes. Sempre ameaçava de forma mais disfarçada. Henrique fechou os olhos por um instante. Então ela estava perdendo o controle. No meio da madrugada, um barulho no corredor fez Henrique se levantar num salto. Passos. Vozes abafadas. Uma porta batendo mais adiante. Ele sentiu o coração disparar. Caminhou devagar até a porta e encostou o olho no olho mágico. Duas pessoas discutiam alguns quartos adiante. Um casal bêbado. Nada relacionado a eles. Ainda assim, a tensão não diminuiu. Henrique trancou a porta novamente e voltou para perto da cama. Percebeu que estava vivendo em estado de alerta constante. Cada som parecia ameaça. Cada sombra, suspeita. Laura tinha conseguido algo perigoso. Mesmo à distância, ainda controlava o medo. Pouco depois do amanhecer, o telefone voltou a tocar. Desta vez, era um número conhecido. O agente. Senhor Henrique, precisamos agir rápido. Recebemos informações de que sua esposa deixou a cidade durante a madrugada. Henrique sentiu o estômago afundar. Fugiu? Ainda não sabemos ao certo. Mas há indícios de que ela esteja tentando se afastar. Pedimos que o senhor permaneça onde está e não faça contato. Henrique desligou e sentou-se na cama, sentindo o peso da situação cair de uma vez. Fugir não era o gesto de alguém inocente. Era o movimento de quem sabia exatamente o que estava prestes a vir. Minutos depois, outra mensagem chegou. Desta vez, sem ameaça direta. Apenas uma frase curta. Você devia ter ficado quieto. Henrique apagou a mensagem sem responder. Olhou para Miguel. O rosto do filho parecia calmo demais para tudo aquilo. Ele passou a mão pelo cabelo do bebê e tomou uma decisão silenciosa. Não importava o quanto Laura tentasse intimidar, confundir ou ameaçar. Ele não recuaria. Horas depois, ainda pela manhã, os agentes apareceram novamente no hotel. Desta vez, a postura era diferente. Mais urgente. Um deles falou baixo, mas direto. Estamos indo até a mansão agora. Precisamos recolher documentos, computadores, qualquer coisa que possa ajudar a entender o que ela vinha fazendo. Henrique assentiu. Rosa levou a mão à boca, assustada. Eles se despediram rapidamente. Henrique sentiu um aperto no peito ao pensar no que poderia ser encontrado naquele lugar. Algo dizia a ele que o caderno azul era apenas o começo. Quando os agentes saíram, o quarto voltou a ficar em silêncio. Henrique sentou-se ao lado de Miguel, respirando fundo, tentando se preparar para o que viria a seguir. A ameaça agora era real, concreta. Não estava mais apenas nas palavras. Estava em movimento. E a sensação era clara. Laura não estava apenas tentando se proteger. Ela estava tentando desaparecer. A espera se tornou insuportável. Henrique caminhava pelo quarto do hotel como um animal enjaulado, o celular sempre na mão, os olhos voltando a cada poucos segundos para Miguel, que dormia profundamente. A sensação de perigo agora não era abstrata. Não era mais uma ideia distante. Tinha forma, movimento, intenção. Laura estava em fuga. E isso mudava tudo. O telefone vibrou no início da tarde. Henrique atendeu no primeiro toque. Encontramos coisas na casa, a voz do agente soou mais grave do que antes. Coisas que confirmam que o risco era maior do que imaginávamos. O coração de Henrique acelerou. Que tipo de coisas? Medicamentos. Muitos. Sedativos. Escondidos em locais improváveis. Gavetas falsas, caixas de higiene, frascos sem rótulo. E anotações. Pequenos papéis com horários, dosagens, peso da criança. Henrique sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. Ela estava drogando meu filho. Sim. Pequenas doses, provavelmente para mantê-lo quieto. Não o suficiente para matar de imediato, mas perigosas a longo prazo. A palavra matar ficou suspensa no ar, pesada demais para ser ignorada. Henrique sentiu o estômago revirar. Imagens vieram à mente como lâminas. Miguel dormindo demais. Mamadeiras aceitas sem resistência. Laura dizendo que ele finalmente estava aprendendo a se comportar.
Tem mais, o agente continuou. Encontramos documentos antigos. Registros de viagens, mudanças frequentes de cidade, nomes diferentes em contratos. Sua esposa tem um histórico que não conhecíamos. Henrique fechou os olhos por um instante. Que histórico? Casamentos anteriores. 2. Ambos terminaram de forma estranha. Um dos ex-maridos morreu em circunstâncias pouco claras. O outro sofreu um acidente doméstico grave e ficou inválido por anos. Em ambos os casos, ela ficou com heranças significativas. O quarto pareceu girar. Você está dizendo que... Estou dizendo que há indícios de comportamento predatório. Ela se aproxima, cria dependência, controla, elimina o obstáculo quando deixa de ser útil. Henrique sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. Miguel não era apenas uma vítima ocasional. Era um problema a ser resolvido. Um obstáculo no caminho de alguém que não tolerava barulho, fragilidade, atenção dividida. Enquanto o agente falava, o telefone de Henrique vibrou com outra chamada. Número bloqueado. Ele mostrou o aparelho para o agente, mesmo à distância. Atenda. O agente disse. Coloque no viva voz. Henrique engoliu em seco e atendeu. Achou que eu ia desaparecer sem me despedir? A voz de Laura surgiu calma demais, quase divertida. Fique longe de nós, Henrique respondeu, tentando manter a firmeza. Laura riu baixo. Você sempre foi ingênuo. Sempre ocupado demais para perceber o óbvio. Eu avisei que isso ia acabar mal. Acabou para você, ele respondeu. A polícia sabe de tudo. Houve uma pausa longa demais. Então a voz dela mudou. Ficou mais fria, mais baixa. Você só acordou porque alguém gritou. Se não fosse aquela faxineira. Ela deixou a frase no ar. Seu filho talvez já estivesse em silêncio para sempre. Henrique sentiu o sangue gelar. A ligação caiu. O agente não disse nada por alguns segundos. Quando falou, a decisão já estava tomada. Isso foi uma ameaça direta. Vamos agir agora. Naquela mesma noite, a polícia localizou Laura em uma estrada que levava ao aeroporto. Ela havia trocado de carro 2 vezes, usado documentos falsos e carregava uma quantia alta em dinheiro. Foi detida antes de chegar à área de embarque. Quando algemada, não chorou, não gritou, não pediu explicações. Apenas perguntou se Henrique já sabia de tudo. Henrique chegou à delegacia pouco depois. Viu Laura sendo conduzida por 2 agentes. Pela primeira vez, ela não estava elegante. O cabelo preso às pressas, o rosto sem maquiagem, mas os olhos ainda eram frios. Ela o encarou ao passar. Você pensa que venceu? Ela disse em voz baixa, venenosa. Isso ainda não acabou. Henrique não respondeu. Pela primeira vez, não sentiu vontade de discutir, convencer ou entender. Sentiu apenas a necessidade de proteger. Quando voltou ao hotel naquela madrugada, Miguel dormia profundamente. Rosa estava sentada na poltrona, exausta, mas vigilante. Henrique sentou-se ao lado do berço improvisado e ficou ali, observando o filho, sentindo o peso de uma verdade impossível de ignorar. Aquilo não tinha sido apenas um drama familiar. Tinha sido uma corrida silenciosa contra o tempo. E por pouco, ele não tinha perdido. A delegacia parecia um lugar fora do tempo. As luzes fluorescentes deixavam tudo pálido, sem cor, como se a realidade tivesse sido drenada de qualquer traço de humanidade. Henrique estava sentado em uma cadeira dura, as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo o corpo cansado de um jeito que nunca havia experimentado antes. Não era apenas exaustão física. Era o peso de ter chegado ao limite de algo que vinha sendo construído em silêncio havia meses. Laura estava em outra sala. Ele sabia disso porque, vez ou outra, o som abafado de passos e vozes atravessava o corredor estreito. Ainda assim, a presença dela parecia ocupar todo o espaço, como uma sombra que não desaparecia mesmo depois de a fonte de luz ser desligada. Henrique evitava pensar nela, mas era impossível. Tudo o que tinha acontecido, tudo o que quase aconteceu, passava diante dos olhos como uma sequência que não aceitava ser interrompida. Um dos agentes se aproximou e sentou-se à frente dele. O semblante era sério, mas havia algo diferente ali. Não era apenas profissionalismo. Era a consciência de que estavam lidando com algo mais profundo do que um crime isolado. Senhor Henrique, precisamos que o senhor ouça isso com atenção. Henrique assentiu, sentindo o coração acelerar novamente. Encontramos mais material na mansão. Anotações detalhadas. Datas. Horários. Quantidades. Não apenas sobre o seu filho, mas sobre outras situações do passado.
Tudo indica que ela vinha planejando uma fuga há semanas. Henrique sentiu um nó se formar na garganta. Ela ia embora? Ia. E não sozinha. O agente fez uma pausa breve antes de continuar. Há indícios de que ela pretendia levar a criança. Os documentos falsos encontrados incluíam um registro com o nome do Miguel. O ar pareceu desaparecer dos pulmões de Henrique. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo as pernas tremerem. A ideia de imaginar o filho sendo levado para longe, sedado, silencioso, fora do alcance de qualquer ajuda, fez o estômago se revirar. Ela não ia parar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para o agente. Não. O agente confirmou. Pessoas com esse perfil não param sozinhas. Minutos depois, Henrique foi chamado para reconhecer oficialmente os objetos apreendidos. Em uma sala pequena, sobre uma mesa metálica, estavam dispostos os frascos de medicamentos, as anotações, os documentos falsos. Cada item parecia carregar um peso próprio, uma prova concreta de algo que, até poucos dias antes, parecia impensável. Entre os papéis, havia mais cadernos. Não apenas o azul. Outros, menores, com capas diferentes. Henrique sentiu um arrepio percorrer o corpo. Quantos registros silenciosos tinham existido antes que alguém gritasse? Quando saiu da sala, encontrou Rosa sentada no corredor, abraçando a bolsa contra o peito. Os olhos dela estavam vermelhos, cansados, mas havia algo novo ali. Alívio misturado com choque. Ela está presa? Rosa perguntou em voz baixa. Está. Henrique respondeu. E não vai sair tão cedo. Rosa respirou fundo, como se estivesse soltando o ar que segurava há anos. Eu pensei que ninguém ia acreditar. Pensei que ia acabar pior. Henrique olhou para ela com atenção. Se você não tivesse gritado. Ele parou a frase. Não precisava terminar. Do outro lado do corredor, Laura foi conduzida para fora da sala de interrogatório. Algemada. Os passos firmes, o rosto fechado. Quando passou por Henrique, parou por um segundo. Os olhos se encontraram. Você destruiu tudo, ela disse em tom baixo, controlado. Você não faz ideia do que perdeu. Henrique a encarou em silêncio. Pela primeira vez, não sentiu medo, nem raiva. Apenas clareza. O que eu perdi foi a ilusão, ele respondeu. E isso salvou a vida do meu filho. Laura sorriu de lado. Um sorriso vazio, sem humor. Isso ainda vai te assombrar. Ela foi levada embora. O som das algemas ecoando pelo corredor marcou algo definitivo. Não havia mais volta. O confronto tinha acontecido. A máscara tinha caído por completo. O que restava agora era lidar com as consequências. Horas depois, já de madrugada, Henrique deixou a delegacia com Miguel nos braços. O bebê dormia profundamente, alheio ao fato de que, naquela mesma noite, o destino dele tinha sido arrancado das mãos erradas. O ar frio da rua bateu no rosto de Henrique, trazendo uma sensação estranha de realidade. Tudo aquilo tinha acontecido de verdade. No carro, enquanto Rosa dirigia em silêncio, Henrique encostou a testa no vidro por um instante. Sentia o corpo pesado, mas a mente estranhamente clara. O pior tinha sido evitado por pouco. Por um grito. Por alguém que decidiu não fingir que não viu. Mas ele sabia. Aquilo não era o fim da história. Era apenas o ponto mais alto da queda. Ainda havia julgamentos, consequências, cicatrizes que não desapareceriam com uma prisão. Mesmo assim, naquele momento, uma única certeza se impunha acima de todas as outras. Miguel estava vivo. E isso mudava tudo. Os dias que se seguiram não trouxeram alívio imediato. Não houve sensação de vitória, nem a falsa tranquilidade de que tudo estava resolvido. O que veio foi um cansaço profundo, daqueles que não desaparecem com uma noite de sono. Henrique acordava cedo demais, dormia tarde demais, sempre com a impressão de que algo ainda precisava ser feito, mesmo quando não havia mais nada concreto para resolver naquele instante. Miguel permaneceu sob observação médica por mais alguns dias. O braço imobilizado incomodava, mas ele começava a reagir melhor. Chorava menos, dormia mais tranquilo, aceitava o colo sem tensão. Pequenas mudanças que, para qualquer outro pai, poderiam parecer banais, mas que para Henrique carregavam um peso enorme. Cada sorriso breve era uma confirmação silenciosa de que algo havia sido interrompido a tempo. Rosa continuou ao lado deles. Não como funcionária, mas como presença constante. Preparava as mamadeiras, ajudava nas noites difíceis, ficava sentada em silêncio quando Henrique precisava apenas pensar. Às vezes, ela se afastava para o banheiro e voltava com os olhos vermelhos,
como se estivesse chorando sozinha para não preocupar ninguém. Henrique foi chamado para prestar novos depoimentos. Repetiu a história mais vezes do que gostaria. Cada detalhe revivido trazia uma sensação estranha de exposição, como se estivesse abrindo uma ferida que ainda não tinha começado a cicatrizar. Ainda assim, ele falava. Com clareza. Sem tentar suavizar nada. Laura permanecia detida. Os advogados começaram a se movimentar rapidamente, questionando procedimentos, tentando reduzir responsabilidades, levantando dúvidas sobre testemunhos. Henrique assistia a tudo de longe, sentindo algo diferente do que imaginava. Não era medo. Era um distanciamento frio. Como se finalmente tivesse enxergado Laura não como alguém próxima, mas como um risco neutralizado. À noite, no quarto silencioso do hotel, Henrique observava Miguel dormir e sentia o peso do que quase tinha acontecido. Pensava em quantas vezes esteve fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Quantas reuniões, viagens, compromissos tinham servido como desculpa para não perceber o que estava bem diante dos olhos. A culpa vinha em ondas, pesada, insistente, mas agora vinha acompanhada de algo novo. Responsabilidade real. Ele tomou decisões que vinha adiando havia anos. Cancelou compromissos. Reorganizou a agenda. Avisou investidores de que se afastaria por tempo indeterminado. Pela primeira vez, não tentou justificar. Apenas fez. Rosa observava tudo com atenção silenciosa. Em determinado momento, ela disse algo simples, quase tímido. Ele precisa do senhor agora. Mais do que de qualquer outra coisa. Henrique assentiu. Sabia disso. Sabia que não bastava ter salvado o filho uma vez. Precisaria estar presente todos os dias seguintes, especialmente nos mais difíceis. Algumas noites, Miguel acordava chorando sem motivo aparente. Um choro curto, assustado, como se algo invisível o tivesse puxado de volta para um lugar que ele não sabia explicar. Henrique o pegava no colo, caminhava pelo quarto, repetindo baixinho que ele estava seguro. Não sabia se o bebê entendia as palavras, mas sabia que sentia a presença. As consequências não eram apenas legais. Eram emocionais. Profundas. Silenciosas. Nada voltaria a ser como antes. E, pela primeira vez, Henrique entendeu que isso não era necessariamente algo ruim. O que tinha sido quebrado precisava ser reconstruído de outra forma. Mais simples. Mais atento. Mais humano. E aquela reconstrução estava apenas começando. O silêncio do tribunal tinha um peso diferente de tudo que Henrique já tinha vivido. Não era o silêncio tenso de um hospital, nem o vazio desconfortável de um quarto de hotel durante a madrugada. Era um silêncio carregado de expectativa, de decisões que não poderiam ser desfeitas. Cada pessoa ali parecia segurar a respiração, como se qualquer som pudesse interferir no destino que estava prestes a ser definido. Henrique estava sentado na primeira fileira, Miguel adormecido em seus braços. O bracinho ainda imobilizado contrastava com a calma aparente do rosto pequeno. Cada vez que o peito do filho subia e descia, Henrique sentia uma confirmação silenciosa de que tinha feito a coisa certa, mesmo que o preço emocional ainda fosse alto demais. Laura entrou algemada alguns minutos depois. Não havia mais elegância, nem preocupação em manter aparências. O cabelo preso de qualquer jeito, o rosto pálido, os olhos fundos. Ainda assim, havia algo ali. Um resto de desafio frio, uma ausência total de arrependimento. Ela passou por Henrique sem desviar o olhar, como se quisesse marcar aquele momento, como se quisesse que ele lembrasse. As provas começaram a ser apresentadas uma a uma. O laudo médico detalhando a lesão incompatível com o acidente. Os registros de sedativos encontrados na mansão. As anotações com dosagens ajustadas ao peso de Miguel. Cada documento projetado parecia arrancar o ar da sala. Quando o caderno azul foi citado, um murmúrio baixo percorreu o público. O juiz autorizou a leitura de alguns trechos. A voz ecoou clara, sem emoção, lendo palavras escritas com letra infantil. Hoje ele chorou muito. Ela disse que criança aprende no silêncio. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras levaram a mão ao rosto. Henrique sentiu o corpo inteiro tremer, mas não se levantou. Não precisava. A verdade falava sozinha. Quando chegou a vez de Laura se manifestar, ela se levantou com movimentos controlados. Olhou ao redor, respirou fundo e falou com uma frieza que causou um desconforto imediato. Eu fiz o que era necessário. Crianças são obstáculos. Barulho. Fraqueza. Ele nunca teve tempo para elas. Eu apenas acelerei o inevitável. O choque foi imediato.
Henrique sentiu o estômago se revirar. Aquilo não era defesa. Era convicção. Pela primeira vez, não havia máscara, nem tentativa de parecer incompreendida. Apenas a revelação crua de alguém que nunca sentiu culpa. O juiz ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não reagiu. Quando Laura terminou, o peso do que havia sido dito pairou sobre a sala como uma nuvem densa demais para ser ignorada. A sentença veio horas depois. Condenação por abuso infantil, tentativa de homicídio e fraude. Pena longa. Tempo suficiente para que Laura não pudesse voltar a fazer mal a ninguém. Quando o juiz encerrou a sessão, o som do martelo ecoou seco, definitivo. Laura foi conduzida para fora da sala. Antes de desaparecer pelo corredor, virou o rosto uma última vez na direção de Henrique. O olhar era vazio, sem raiva, sem tristeza. Apenas a constatação de que havia perdido o controle. Henrique não retribuiu o olhar. Estava ocupado demais segurando Miguel, sentindo o peso real do que tinha sido evitado por pouco. Não houve sensação de vitória. Apenas um cansaço profundo, acompanhado de algo mais silencioso. Alívio contido. Quando saiu do tribunal, o sol do fim da tarde bateu forte no rosto de Henrique. A luz parecia estranha depois de tantas semanas em ambientes fechados. Ele respirou fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões como se estivesse reaprendendo a fazer algo simples. A justiça tinha sido feita. Mas ele sabia. Nenhuma sentença apagaria completamente o que tinha acontecido. Algumas feridas não desaparecem. Elas apenas cicatrizam, lembrando que houve dor, mas também sobrevivência. E aquela história ainda não tinha terminado de mostrar todas as suas marcas. As semanas seguintes foram estranhamente silenciosas. Não o silêncio pesado da espera ou da ameaça, mas um silêncio novo, instável, como se a vida estivesse reaprendendo a ocupar os espaços deixados para trás. Henrique mudou-se rapidamente. Não conseguiu mais entrar na mansão sem sentir o eco dos gritos atravessando os corredores largos demais, frios demais. Cada escada parecia uma lembrança indesejada. Cada porta fechada, um aviso tardio. Escolheu uma casa menor, simples, sem escadas, com janelas grandes e luz natural entrando desde cedo. Um lugar onde o chão não parecia uma ameaça. Onde o silêncio não carregava medo. Onde o choro de um bebê não ecoava como algo a ser controlado, mas como um sinal de vida. Miguel começou a se recuperar aos poucos. O braço imobilizado foi retirado com o tempo, os movimentos voltaram cautelosos, ainda inseguros. Ele sorria mais. Balbuciava sons desconexos. Batia palmas quando via algo novo. Pequenos gestos que, para Henrique, pareciam milagres silenciosos. Às vezes, ainda acordava chorando no meio da noite, assustado por algo que não sabia explicar. Henrique o pegava no colo e ficava ali, andando pela casa até o amanhecer, repetindo baixinho que ele estava seguro agora. Rosa continuou com eles. Não como funcionária. Como parte da casa. Parte da história. A mulher que gritou quando todos se calaram. Ela preparava o café da manhã, cantava baixinho enquanto arrumava a cozinha, observava Miguel brincar no tapete da sala com um cuidado que vinha de longe. Às vezes, Henrique a via parar por alguns segundos, olhando para o menino como quem confirma que ele ainda está ali. Henrique mudou mais do que imaginava ser possível. Cancelou viagens. Rejeitou reuniões. Passou a estar presente de verdade. Aprendeu que dinheiro nenhum compensa o preço de não ver, não ouvir, não acreditar. Aprendeu que sucesso não protege ninguém do que acontece dentro de casa quando o silêncio vira regra. Um dia, levou Miguel ao parque pela primeira vez. O sol batia forte, crianças corriam, risos preenchiam o ar. Miguel observava tudo com atenção, os olhos curiosos, atentos ao movimento. Quando outra criança passou correndo perto dele, Miguel bateu palmas e soltou um som curto, animado. Henrique sentiu os olhos arderem. Não de tristeza. De gratidão. Eles tinham chegado ali. Apesar de tudo. Mas a verdade era simples e incômoda. Nem toda ferida desaparece. Algumas apenas cicatrizam. Outras ensinam. Henrique nunca mais ignorou um choro estranho. Nunca mais tratou o medo de uma criança como exagero. Nunca mais confundiu silêncio com tranquilidade. Porque aprendeu da forma mais dura possível que o mal não começa gritando. Ele começa quando ninguém presta atenção. O tempo passou, mas algumas coisas nunca voltaram a ser como antes. E Henrique aprendeu a aceitar isso. Não como derrota, mas como consequência. A vida não se reorganiza sozinha depois de algo assim. Ela precisa ser reconstruída, decisão por decisão, escolha por escolha.
E, acima de tudo, com presença. Miguel cresceu um pouco mais a cada mês. Os movimentos ficaram mais firmes, o olhar mais curioso, o riso mais fácil. Ainda havia noites difíceis. Ainda havia momentos em que um barulho mais alto fazia o corpo pequeno se encolher por instinto. Henrique aprendeu a reconhecer esses sinais. Aprendeu a não minimizar, a não dizer que não é nada, a não pedir silêncio quando o choro vinha. Aprendeu que escutar é um ato de proteção. Rosa continuou ali, firme, discreta, essencial. Não precisou mais gritar. O ambiente agora permitia que as coisas fossem ditas antes de se tornarem urgentes. Antes de virarem perigo. Antes de se transformarem em silêncio imposto. Henrique, por sua vez, carregava uma consciência que nunca mais o deixou. A certeza de que o pior erro não foi confiar demais, mas questionar de menos. De que o mal mais perigoso raramente se apresenta de forma escandalosa. Ele se instala aos poucos, disfarçado de rotina, de autoridade, de frases ditas com calma demais. Ele cresce quando ninguém presta atenção. Ao olhar para trás, Henrique sabia que tudo tinha sido interrompido por um único gesto. Um grito. Um momento em que alguém decidiu não fingir que não viu. E essa era a parte que mais o assombrava. Não o que quase aconteceu, mas o quão perto esteve de não ser impedido. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Histórias assim incomodam porque tocam em algo real. Elas lembram que nem toda violência deixa marcas visíveis. Que nem todo pedido de ajuda vem em palavras claras. Que às vezes, o silêncio é o sinal mais perigoso de todos. Presta atenção ao que acontece ao seu redor. Ao choro que se repete. Ao comportamento que muda. Aquela sensação estranha de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece normal por fora. Confiar nesse incômodo pode salvar uma vida. Se essa história te marcou, escreve nos comentários o que mais te tocou. De onde você está nos assistindo agora? Aqui, cada mensagem é lida. Cada voz importa. Se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias. Cada uma delas existe para lembrar que presença salva, que atenção protege e que um grito ouvido no momento certo pode mudar tudo. E se você conhece alguém que pode estar vivendo algo parecido, não ignore. Fale. Denuncie. Acredite. Nenhuma criança deveria sofrer em silêncio. Nenhum ser humano merece ser invisível. Obrigado por ficar até aqui.